né? Eu estou bem mais feliz hoje, bem mais confortável, e acredito que você da mesma forma. E triste também, não sei se triste, mas sensibilizado com a partida do Cid Moreira. Não é triste, porque, pô, o sujeito falecer aos 97 anos de idade, vivendo do jeito que ele viveu, é porque tudo deu certo para ele, né? É que ele conseguiu o sucesso absoluto em todos os sentidos. Conseguiu o sucesso como apresentador, como jornalista e o principal, como pessoa, como gente. O que é conseguir o sucesso? É você viver bem, você conseguir pagar suas contas, você ser respeitado pela sua família, pelos amigos, você ter alguns poucos amigos, não precisa ter muito, ter alguns poucos amigos e falecer ali, partir sem muito sofrimento. E ele passou por tudo isso, cumpriu todas essas etapas. Então quem parte com quase 100 anos tem muito a comemorar e deixa muito aqui a ser comentado. Não à toa o Brasil inteiro está falando da morte do Cid Moreira, da passagem dele. Os caras mais importantes para a televisão brasileira, em especial, né? O cara que apresentou um dos principais jornais da televisão, que é o Jornal Nacional, 8.000 vezes. E eu tive o prazer de conhecê-lo, de viajar com ele. Pô, foi um momento assim, tem uns 4, 5 anos mais ou menos, nós fizemos uma viagem de final de semana em um compromisso comercial. Eu, o Cid e mais umas 6, 7 pessoas ali. Passamos um final de semana juntos nesse compromisso comercial e eu olhava para ele e falei, pô, não é possível que eu tô no mesmo avião aqui que o Cid Moreira, indo pro mesmo lugar, a gente vai ficar um tempão junto lá e tal. Pô, foi muito legal. Hoje eu me sinto feliz em poder ter conhecido esse cara. E quando ele disse que às vezes me acompanhava, então eu falei, pô, não é possível isso, né? São aquelas coisas que você não consegue interpretá-las muito bem. Até mostrei hoje para a Aninha alguns vídeos, algumas fotos, né, que nós fizemos naquela ocasião e hoje. E eu, às vezes, imitava o Cid. Eu e um amigo, o Paulinho, Paulo Brito, que você conhece, o diretor de TV, que não trabalha mais com a gente aqui, o Paulinho imita pra caramba o Cid Moreira. Então quase toda semana ele mandava alguma coisa do Cid, eu mandava pra ele e tal. São esses gênios que são imitáveis, né? Uhum. Então, de novo, eu não consigo ficar triste, sem brincadeira. Acho que tenho muito respeito pelo Cid Moreira, por ter feito com excelência o que a gente faz também na televisão, mas por ele ser um cara que fez tudo com excelência, ele desperta a nossa admiração, o nosso respeito, a nossa devoção em alguns momentos. Ele partiu deixando muita história para contar, o importante é isso. Imagine você partir sem ser lembrado, né? Deve ser muito triste você não construir uma história legal. Repito, independente de ser uma pessoa conhecida ou não, sucesso é tudo isso que eu falei para você. E ele conseguiu o sucesso sendo uma pessoa conhecida. E eu percebi, pelos últimos tempos, acompanhando semanalmente alguns vídeos que ele postava ao lado da esposa, Fátima, né? Eu percebi que ele era um cara feliz. E que se mostrou feliz nos últimos dias de vida. Não agora nesses mais recentes, porque eu tomei conhecimento há pouco que ele ficou internado lá por quase 30 dias. E nesses 30 dias de internação, é claro, ele não podia ali se manifestar e tal, como vinha se manifestando. Ele era um cara de ir para um hotel e mostrar como é que estava ali o hotel, o café da manhã, fazia as publis dele, até o final da vida fazendo as campanhas publicitárias ou as permutas lá, assim como muitas pessoas conhecidas fazem, né? E ele adorava mamão. Eu até ficava zoando com o Paulinho. Olha o mamão, um mamão docinho. Esse mamão é gostoso. Com semente fica melhor ainda. E a gente ficava nessa direto, né? Ele era um cara saudável, curtia essas coisas todas e me alegrava, assim como deve ter alegrado muitos de vocês, em especial quem acompanhou esse monstro sagrado como apresentador de TV também. Então que ele parta em paz, seja recebido pelo nosso Senhor Jesus Cristo, seja abraçado pelo nosso Senhor e que tenha o conforto
justo, conforto dos justos, né? Ele ficou brigado com a família um bom tempo, se despediu, partiu brigado com alguns filhos, né? Infelizmente essas coisas acabam acontecendo. Não deveria ser assim. Acho que isso deve ter levado para ele uma certa amargura ali no final da vida. Para ele e para os filhos também. São esses desentendimentos, né? De novos casamentos, novos relacionamentos, dinheiro também. O que pegou muito ali foi a questão financeira, né? Os filhos vendo o pai ali casado com uma esposa muito mais jovem e preocupados com o patrimônio, aquelas coisas todas que infelizmente fazem parte de quase todas as famílias. As famílias que têm muita grana, principalmente, mas quem tem pouco também briga da mesma forma. Aí o cara parte, o que fica é a saudade, né? O que fica é aquele sentimento do tempo desperdiçado, do tempo perdido, do tempo jogado fora. Eu, em especial, tenho uma admiração muito grande por esse cara. Acho ele um gênio da televisão, que está, assim, entre os insubstituíveis. Naquele momento, como apresentador, com aquele perfil insubstituível. Um monstro. Não à toa, tinha contrato até agora com a Rede Globo de televisão. Vocês já ouviram falar disso, de contrato eterno, contrato vitalício? Eterno não, vitalício. Pois é, a Rede Globo escolhe alguns nomes que fizeram parte da história e concedem esse tipo de contrato. Acho fantástico, maravilhoso é você respeitar a história das pessoas, respeitar a história de quem contribuiu com você ali, né? Não sei quanto que ele recebia, não importa, mas ele recentemente disse que tinha condição de ter uma vida legal. O último contrato dele foi renovado automaticamente em 2019 por 5 anos. Ou seja, seria renovado novamente. Acabaria agora. Ele tem contrato vitalício, o Chapelin também, contrato vitalício, a Fernanda Montenegro e outras pessoas. Então, eu faço questão de colocar essa questão do contrato para mostrar para vocês, através do meu simples pensamento como profissional de TV também, que ele é considerado um cara insubstituível dentro do que fez com excelência. Então, presto aqui a nossa homenagem, o nosso sentimento, em nome da Rádio Bandeirantes, em nome do Grupo Bandeirantes de Comunicação, ao qual ele fez parte também, para todos os familiares, amigos e fãs. Ele já trabalhou na Rádio Bandeirantes, olha só. A Rádio Bandeirantes, com a sua história toda, quase 100 anos de história, tem o privilégio de poder divulgar agora que Cid Moreira fez parte também dessa construção fantástica que nós temos aqui, né, Aninha? Exatamente. Boa tarde a você, queridona. Tudo bem, Joel? Boa tarde. Boa tarde. Eu não tenho nem condição de chegar perto disso, né? De tentar imitar o Cid Moreira. Você acha que eu imito bem, Mr. M? Então. É? Ele teve uma passagem Oi, Aninha. na década de 40, né? De 40 até 50. Foi a primeira rádio onde ele trabalhou, né? Inclusive, numa época... As coisas mudaram mais recentemente, né? Mas até pouco tempo atrás, para trabalhar em rádio, era vozeirão. O vozeirão era muito exigido, né? Era padrão. Olá, Nelson muito Gomes. bom dia. Você que acompanha aqui a Rádio Bandeirantes. É isso aí. Era disso pra cima, Joel. Não tinha como, né? E tem uma coisa que eu acho que é legal da gente falar, duas coisas, na verdade, que eu queria falar sobre o Cid Moreira. Eu concordo muito com você quando você fala que a gente tem que olhar, não com alegria, ainda bem que partiu, não, né? A gente sente, mas que vida longa, que vida boa, que vida linda, né? Se todo mundo conseguisse, né, chegar numa idade tão avançada, bem, com independência, lucidez, seria maravilhoso, né? Então, que pessoa privilegiada, que bom que ele conseguiu tudo isso. Uma coisa que mostra assim, o tamanho dele, né? Todas as gerações conhecem. A gente está falando de um homem que ficou quase 30 anos na bancada do Jornal Nacional, já está fora há muito tempo. E a gente tem aqui na nossa redação pessoas que são jovens que nunca deram boa noite para o Cid Moreira. Eu dei quando era criança ainda. Acabava o jornal, boa noite, né? Boa noite, Aninha. Mas teve gente que não teve essa convivência direta, mas sabe quem é o Cid Moreira, conhece o trabalho do Cid Moreira, ouve a voz dele em uma gravação e sabe que é do Cid Moreira, né? Então, você virar uma referência, virar um símbolo, não é para qualquer um. E outra, chegar ao topo, Joel, muitos chegam, mas nem todos permanecem. Uma pessoa que fica praticamente 30 anos apresentando um telejornal, não é qualquer pessoa. O contrato vitalício fala muito, né? Fala muito. Nossa Então, Senhora. isso é para mostrar o tamanho, né,
do Cid Moreira. Então a gente manda aqui a nossa força para a família, para que seja um momento de despedida sereno, né, em paz, porque dor a gente sente, isso faz parte do processo do luto. Você já né? projetou alguma coisa nesse sentido para sua vida, assim, de pensar aleatoriamente, falar, pô, eu queria viver até tantos anos? Ah, eu não boto essa expectativa, não. Eu penso às vezes. Claro que a gente não controla absolutamente nada em relação a isso. Nada. Pode partir daqui a alguns minutos, amanhã, daqui a alguns anos ou muitos anos. Espero que seja daqui a muitos anos, porque viver é bom demais. Principalmente quando você aprende a viver. Porque se você deixar a vida, a parte negativa tomar conta de você, a vida fica pesada. Você vai vivendo de forma arrastada. Mas quando você aprende a viver, e isso demora, não é todo mundo que aprende. Nós temos que ter esse exercício diário aí para aprender mesmo a viver de um jeito legal. Eu amo viver, acho a minha vida extraordinária, fantástica, sabe? Então eu quero viver muito tempo. Se tivesse no meu controle, o que eu tenho certeza absoluta que não está, eu gostaria de chegar até uns 90. 90 anos e bater as botas rapidinho. Talvez falecer igual o meu avô. Deitar e não amanhecer, vivo. Eu morrer dormindo. Deitar e morrer dormindo. Não acordar vivo, igual muitos falam, né? Eu não penso Não muito acordar nisso, morto, né? Igual um monte de gente fala aí. Isso, exatamente. É você deitar, falecer ali na noite, no outro dia, ele não tá, ele tá morto e tal. Sabe aquela morte serena, assim. Porque 90 anos, cara, hoje em dia, com os recursos que nós temos, dá pra você chegar muito bem. Se você se cuidar, se exercitar. O ponto tá aí. Né, dá pra você chegar com 90, com toda a mobilidade. Eu vejo isso com alguns amigos e amigas que têm pais quase que centenários fazendo coisas absurdas. Mas os meus avós estão nesse caso, né? E eu já vi muito médico falando que o estilo de vida, ele é mais determinante do que a hereditariedade, né? Porque tem gente que fala, não, os genes são bons, meus avós... Mas isso muda muito. A minha família tem uns velhinhos que duram, viu? Muito. Aquele da cervejinha sem álcool lá, que você me O pai da mandou minha a mãe, foto? meu avô, que acabou de fazer 91. Ele tem 91? Exatamente. Eu mostrei uma foto pro Joel e ele falou, se é seu avô, tem uns 80. Nossa. Imagina, E ele com a parou latinha no na tempo. mão. É cerveja sem álcool. Não importa. De um ano pô. pra cá ele migrou pra sem álcool, porque a médica falou que tava mexendo na pressão dele, né? Aí é isso, não usa óculos. Tem a mobilidade assim perfeita, anda sozinho pirulitando pra cima e pra baixo. É uma loucura. O pai do meu pai morreu com 95. Um dia, com mais de 90, a gente chegou lá, ele tava em cima de uma escada tirando folha da calha da casa dele. A gente quase morreu. Com quantos anos? Mais de 90 já. Não, você tá de brincadeira. Pelo amor de Deus. O velho é doido, hein? Doido. Aí um dia, Imagina do nada... um velho de 100 anos caindo do alto do telhado. Deus me livre. Mas Sobra aí, nada. Mas nada, ele nada, também nada. teve uma passagem serena. Um dia passou mal, um dia depois morreu. Não esticou, não prolongou muito o sofrimento. E a mãe do meu pai agora, em dezembro, faz 96. Ela tá um pouquinho mais doente, mas tá muito lúcida. A avó da e tal. Mel, a dona Melanie, você sabe, fez 100 anos. Eu esse lembro, ano. você me mostrou as fotos Baita da festa e tal. E tá lá firmona. Então, A gente tava até preocupado se ela ia aguentar até a festa e tal. Passou a festa, já Todinha, era. né? Agora vai 101, 102, 103. Então, mais do que idade, o que eu quero é avançar de idade lúcida. Boa. Com saúde. A hora que começar a estragar, baquear, acabou. A vida é finita, entendeu? Então, como eu vejo... Eu tive também o caso de uma avó minha, a mãe da minha mãe teve Alzheimer, e aí foi uma outra parada. É muito sofrido, né? Então, como eu vi de perto as duas situações, o que eu quero é isso, é viver com saúde. Se for para viver 70, 80, 90, que seja lúcida e com saúde. O resto, tá bom. Você sabe que eu adorava ver do Cid? Ele fazia live às vezes. Uma vez por semana lá fazia live. Isso no ano passado, retrasado. Bem Retrasado recente. Principalmente. E eu acompanhava. Eu acompanhava depois, porque eles colocavam a live lá de forma fixa na rede social. Aí era a galera conversando e pedindo abraço. Dia de aniversário também. Hoje é aniversário, não sei o que. Do meu pai, manda um Aí beijo ele pra ficava ele. lá. Tem um cara que eu me lembro bem o nome diferente. O cara chama Siloé. Aí pediu um abraço pra ele. Abraço, Siloé. Aí teve um outro também, Anulino, o nome do cara. Nossa, gente.
Um abraço, Anulino, parabéns. Cara, aquilo me prendia e eu ficava vendo e rindo, cascando o bico e tentando fazer igual do outro lado. Aninha, parabéns pra você. Maravilhoso. Fantástico, fantástico. Nossa Senhora, muito bom mesmo, muito bom. Um gênio que Paty, mas repito, com uma história fantástica deixada, uma marca indelével mesmo. É isso. Família tem muito que se orgulhar dele.